Fala, gente boa! Bom, aqui irá a primeira foto da semana, tá? Só esclarecendo, tá? Que essa foto aqui, tá? Ela não é, tá? De um time bem lá das antigas do Caxias, tá? Ou o time do Bangu, campeão mundial de 1960, tá? Isso aqui, na verdade, não chega a ser nenhuma novidade, tá? Em um vídeo bem recente eu até mostrei essa foto, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, né, aqui do círculo, né? Ela é de 1866. Repetindo, isso aqui que vocês estão vendo, né? Esses caras aqui, ó, essa foto é de 1866, tá? Bom, eu já chegarei lá, tá? Bom, na semana passada eu tinha falado, né? Eu contei um pouco da história do Johann Heinrich Auler, né? O popular Joãozinho da livraria, né? Eu comentei naquela ocasião que ele veio, né? Ele acabou se radicando em Joinville em 1853 e que ele veio através de um brig, né? De um navio veleiro chamado Caroline, né? Esse navio ele acabou chegando em São Francisco na data de 29 de outubro, né? De 1853. Só que além dele, tá, havia um, entre aspas, né, outro passageiro bem famoso. E quem era o outro ilustre que veio com o nosso amigo Joãozinho? Bom, esse outro cara ilustre que veio por esse navio, né, lá há 172 anos atrás, foi o Carl August Wunderwald, né? Bom, nosso amigo Carlos, né? Ele tinha 38 anos nessa ocasião, né? E ele era procedente de uma cidadezinha chamada Sophienthal, né? Essa cidade de Sophienthal, ela fazia parte do Ducado de Braunschweig, tá? Esse país, né? Esse pequeno país, né? Esse ducado, ele foi criado oficialmente em 1815, né? Até iria mostrar para vocês aqui um mapa, né, desse país, né, do Ducado de Braunschweig, né? Só um instante. Já chegarei lá, tá? Desculpem aqui o improviso, né? Assim, já consegui só um pouco, tá? Já mostrarei para vocês que país era esse, tá? Era esse país aqui, tá? Então aqui é para vocês a bandeira, né? Acho que vocês estão enxergando bem agora, né? Essa aqui para vocês a bandeira e o brasão do Ducado de Braunschweig, né? Vocês estão reparando nos pontinhos vermelhos, tá? Esses pontinhos vermelhos eram o território desse país, tá? Era um país bem pequeno, né? Aqui não consta o tamanho dele, né? Bom, como eu estava dizendo, esse país, né, esse país, né, esses pontinhos vermelhos, né, que vocês estão vendo no mapa, ele foi criado em 1815, e embora a Alemanha ela tenha surgido em 1871, o Ducado de Braunschweig, né, ele continuou a existir até 1918. Então, em 1918, ele foi oficialmente extinto, né? E a capital desse país, né, era a cidade de Braunschweig, né? Traduzindo em português, se escreve Brunswick, né? Então, Brunswick é a grafia dessa cidade em português, né? Bom, como eu estava dizendo, né, o nosso amigo Carlos, né, o Carl August Wunderwald, né, ele tinha 38 anos, né, por ocasião da vinda dele a Joinville, né, que foi em 1853, né? E ele era engenheiro, e além de engenheiro, ele era topógrafo, né? E a função dele, né, ele foi contratado pela direção, pela Sociedade Hamburguesa, né, que é aquela famosa empresa que loteou e colonizou e loteou Joinville, né? E a função dele era justamente essa, era de medir, né, demarcar os lotes que eram distribuídos aos imigrantes, né? Então essa era uma das funções dele, né? Bom, o nosso amigo Carlos, né? Embora ele tenha chegado em 1853, né, para que vocês tenham uma noção exata, tá? Esse cara que aqui aparece agachado aqui na foto, né? É justamente o nosso amigo Carlos, né?
E como eu estava dizendo, embora ele tenha chegado em Joinville em 1853, a esposa dele, que era a Emily, e os filhos, que eram a Agnes e o Otto, eles só chegaram em Joinville em 1856. Para ser mais exato, tá? O resto da família dele, da família do nosso amigo Carlos, eles vieram por um navio, né, um navio veleiro chamado Matilda Cornélia, né? Esse navio, ele partiu do porto de Hamburgo no dia 10 de maio de 1856 e ele acabou chegando em São Francisco no dia 7 de agosto, tá? Esse navio, né, lá em Hamburgo, ele acabou zarpando com 124 passageiros, né? E durante esses 2 meses e meio, né, de viagem, infelizmente 3 deles acabaram indo a óbito, e durante esses 2 meses e meio de viagem foram registrados 2 nascimentos, né? Praticamente a grande maioria deles, né, eram da Prússia, de Odemburgo, da Saxônia, enfim, de regiões que mais tarde formariam a Alemanha, né? Um fato curioso, né, você dando uma olhada na lista dos passageiros, né, desse navio, é que 5 dessas 124 pessoas eram imigrantes franceses. Sim, imigrantes franceses, tá? Eram 3 desses 5 franceses eram uma família, né, que eram os Bonneau, né? Os Bonneau eram um casal, o Vincent, né? O Vincent, ele tinha 34 anos, ele era carpinteiro, tá? A esposa dele, que era a Louise, tinha 30 anos, e a filha deles, né, que era a Lisa, ela tinha 7 anos de idade. E eles eram procedentes de Paris, né? Fora essas informações que eu acabei de passar a vocês, né, não se tem mais nenhuma informação a respeito dessa família, dos Bonneau, né? Eu acredito que eles tenham se estabelecido, né, onde hoje é o bairro Saguaçu. Para quem não sabe, o bairro Saguaçu, ele acabou surgindo a partir de uma colônia francesa, né? É uma coisa que praticamente ninguém sabe, né? Bom, e os outros 2 franceses, né, que vieram por esse navio, né, por essa leva de 1856, tá, foram os Fourier, né, que era um casal, que era o Claude Fourier. Ele tinha 30 anos naquela ocasião e ele era agricultor, e a esposa dele, a Rose, era 4 anos mais velha, tá? O curioso é que eles também eram procedentes de Paris, né? Chega a ser algo até bem bizarro, até, né? O cara era de Paris e era agricultor, mas enfim, né? Também não se sabe mais nada a respeito desse casal, tá? Um outro fato bem curioso, né, em relação a essa leva, né, que trouxe a família, né, do nosso amigo Carlos, né, do Carl August Wunderwart, né, é que uma das famílias, é uma família bem tradicional, por sinal, que veio por esse navio, foram os Grosenbacher, né? Os Grosenbacher é uma família, eles eram procedentes da Suíça, para ser mais exato, eles eram procedentes de uma cidade chamada Affolter, né? Era um casal, né, que era o Jacob e a Ana, né? O Jacob tinha 46 anos e a esposa dele era 5 anos mais jovem, né? O Jacob era agricultor, né? E esse casal acabou imigrando junto eles tinham 8 filhos, né? Sim, esse casal tinha 8 filhos, né? A renca deles, os filhos deles, né? As idades deles variavam entre 1 ano de idade e 22 anos de idade, né? Justamente a filha mais velha, o segundo filho, a filha mais velha, no caso, que era a Elisa, né? E que tinha 20 anos naquela ocasião, ela, algum tempo depois, ela acabou se casando com Gustav Haas, que era um imigrante dinamarquês, né? Dinamarquês, entre aspas, né? Dinamarquês, vírgula, né? Porque ele era procedente de Schleswig-Holstein, né? Que era aquela região sobre a qual eu já comentei muitas vezes, né? Porque até 1864, essa região, que hoje é o estado mais ao norte da Alemanha, essa região ela pertenceu à Dinamarca, né? Bom, e por que eu estou citando a gloriosa Elisa Grosenbacher? Bom, é que aquela região, aquela parte, né, entre a Praça Nereu Ramos
e aquele local onde hoje está a biblioteca pública, toda aquela região, né, aqueles quarteirões, aqueles 3 quarteirões, pertenciam a ela. Então, em 1898, né, ela que naquela ocasião, já em 1898, ela já era viúva, né, ela acabou vendendo aquela região, né, que era um terreno bem considerável, ela acabou vendendo aquela área para a prefeitura, né. Então, aqui tem uma foto, né, uma foto do antigo Jardim Lauro Miller. Nesse local hoje, né, até já comentei isso em várias ocasiões, nesse local hoje existe a Biblioteca Pública Hoff Colin, tá? Então, e tem mais uma outra foto aqui, né, aqui da residência onde vivia a Elisa, né? Essa residência, ela já não existe mais, né? Ela ficava ao lado do que hoje é o edifício Manchester. Então, era aqui que ela morava, né? Ela e ele, né? Ele acabou falecendo em 1891, né? 7 anos antes da venda do terreno, né? Tem uma outra foto aqui, uma última informação a respeito desse navio, né? Dessa leva que trouxe a família do nosso amigo Carlos, né? Esse cara aqui que vocês estão vendo, aqui o bigodinho, né? Esse aqui foi o fundador da Wetzel, né? Esse aqui era o Friedrich Louis Wetzel, né? Esse aqui era o patriarca da família Wetzel, né? Ele acabou imigrando, ele veio, obviamente, nesse navio, né? Junto com a esposa dele, né? Nessa ocasião, né? O nosso amigo Friedrich, né? Ele tinha 22 anos de idade, ele era agricultor e fabricante de sabões, né, e velas, né, e a esposa dele era 8 anos mais velha do que ele, que era a Emily, tá? E esse casal, né, no caso, eles eram procedentes da cidade de Altenburg, no então reino da Saxônia, né? Ele nasceu em 9 de março de 1834 e acabou falecendo em 1º de julho de 1918, né? Como eu disse, ele acabou sendo o fundador do que hoje é a Wetzel, né, essa potência que é a Wetzel, né? E ele, a princípio, ele não morava na área central de Joinville. Ele morava, a princípio, naquela localidade de Anaburgo, né, que fica na região rural do bairro Vila Nova, né? E durante o dia ele trabalhava como marceneiro, fazia agricultura de subsistência para sobreviver, no caso, né? E à noite, né? À noite é que ele fabricava as velas e os sabões. Então, no caminho para o trabalho, ele acabava vendendo aquilo que ele produzia. Então, algum tempo depois, isso em 1871, ele acabou se mudando da Anaburgo para a região central de Joinville, né? E aí é que teve início, né, a fábrica, né, de velas e sabões, que acabou dando origem à metalúrgica Wetzel, né? Então, tudo começou justamente a partir de uma fabriqueta de fundo de quintal, né? Ou de fundo de sítio, como queiram, né? Já que ele morava na Anaburgo, né? Uma última informação que eu estava me esquecendo, né? É que uma das famílias que vieram por esse navio, né? Foi a família Rey, né? Essa família, sim, Rey, H-E-Y, né? Essa família era procedente de Niederkosenbach, na Prússia, né? E por que eu estou citando essa família, né? É que o chefe, o patriarca da família, no caso, que era o J.N. Rey, né? Que tinha 48 anos em 1856 e que era agricultor, ele foi o responsável, ele acabou construindo aquela que foi a primeira igreja luterana da história de Curitiba, né? Então, como esse vídeo já está longo e chato, já ficarei por aqui, né? E no próximo vídeo eu trarei, obviamente, mais informações a respeito do nosso amigo Carlos. Então, até lá, beleza?